Muito bem, pessoal. Aqui é o Harry Sultan. Algo está acontecendo nos Estados Unidos. Estou percebendo uma grande mudança cultural por lá. Sim, os Estados Unidos são enormes e não dá para negar o fato de que eles também são o maior exportador de cultura do mundo. Então, tudo o que acontece nos Estados Unidos acaba acontecendo de certa forma no resto do mundo ocidental e até mesmo no mundo não ocidental. Mas tem algo acontecendo na Grã-Bretanha e a Grã-Bretanha também está ensinando ao mundo uma lição valiosa, que é o que acontece quando você tenta integrar culturas que são antitéticas à sua cultura nativa, ou seja, o Islã, no caso da Grã-Bretanha. Por muito tempo era como falar com uma parede, sem ofensa aos ouvintes judeus. Mas depois da Covid, percebemos que pessoas da comunidade em geral, pessoas que não faziam parte da indústria de crítica ao Islã, pessoas que estavam fora disso, eles começaram a perceber certos padrões. Zonas proibidas, patrulhas da Sharia. Que as mulheres na Suécia têm suas vidas limitadas. Esse é um padrão que se assemelha muito ao apartheid de gênero, mas que na verdade afeta tanto mulheres quanto meninas em alguns subúrbios. Veja. Isso. Mas um grupo de jovens religiosos ainda conseguiu chegar aqui e agora está parando as meninas a caminho da festa, tentando convencê-las a não entrar. Eu me senti uma perdedora. Minha vida está prestes a desmoronar. E ninguém está fazendo nada. Os vizinhos ficam incomodados porque ela mora sozinha, porque tem cachorros que, de acordo com interpretações do Islã, são considerados animais impuros. Ela e as amigas tomam vinho quando fazem churrasco no quintal. Ao chegar em casa, minhas flores poderiam ter sido destruídas. Sim, as coisas estão destruídas. Lá, mulheres que poderiam entrar e dizer para eles não beberem aqui. Ouvi muitas vezes que eu iria arrumar um marido para mim. Quem disse isso? Sim, pessoas mestiças daqui, Mulheres do norte, mulheres do norte. Quando trabalhamos à noite, há poucas garotas. O ônibus da escola Al-Azhar leva crianças do ensino fundamental entre a escola e os bairros Tensta e Rinkeby. As meninas são direcionadas para a porta de trás e os meninos para as portas da frente. A pesquisadora Devin Rexford compara com os ônibus do Alabama nos anos 50, onde negros tinham que sentar no fundo e brancos na frente. Muçulmanos fazendo regras em seus próprios guetos. É um cristão país. Sim, esse é um país cristão. Por que você está levando o controle como você está assumindo? Você assustou outras pessoas, não a nós. Não. Você acha que pode tomar conta da cidade e nos dizer que ela é a sua pátria? Você Tomou conta, não por muito tempo. Veja, está cruzado. não vai prevalecer. É a cidade britânica. As pessoas perceberam o que Enoch Powell dizia, que cidades e vilarejos deixariam de parecer britânicos. Ele previu e enxergou isso, mas todos o ignoraram na época. Porque, sabe, o Ocidente estava se tornando cada vez mais civilizado, estavam se tornando cada vez mais inclusivos. Eles tinham acabado de encerrar a Segunda Guerra Mundial e tinham visto as repercussões do que acontece quando você, como sociedade, se torna racista. Ou seja, Hitler. Eles evitavam o etnonacionalismo e, em geral, a sociedade queria se afastar do racismo. E então vimos o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Tudo bem, foi feito com as melhores intenções. Então eles abriram os Estados Unidos, que ficam mais distantes do mundo muçulmano do que a Europa. Foi a Europa que acabou recebendo muitos imigrantes muçulmanos.
A Inglaterra preferiu o Paquistão, a Índia e Bangladesh porque queria de alguma forma dizer: olha, sentimos muito por termos colonizado vocês. Mas agora, já que mudamos nossa visão de mundo em relação às raças inferiores, podemos tratar vocês como iguais. Então, muçulmanos indianos, paquistaneses e bengaleses começaram a ir para a Grã-Bretanha, argelinos começaram a ir para a França e assim por diante. Nossas políticas de imigração mudavam enquanto os Estados Unidos permaneciam firmes. Nós vamos aceitar apenas aquelas pessoas que vão servir aos Estados Unidos e que vão se integrar à sociedade americana? Então, sem fazer perguntas. Assim permaneceu durante o século XX na Inglaterra e outros países ocidentais. Mas algo aconteceu na virada do século. As normas tradicionais ocidentais foram desafiadas na era do novo ateísmo, surgindo o fenômeno do wokeísmo. Não era só o novo ateísmo. O mundo também mudava, a tecnologia sempre moldou nossos comportamentos culturais e a tecnologia mudou. Acabamos tendo as redes sociais, onde as ideias começaram a circular muito mais rápido do que jamais tinham circulado antes. Você tinha que ler um livro, tinha que acompanhar um acadêmico e então precisava extrair uma visão de mundo disso. E geralmente, só a elite extraía uma visão de mundo e depois a implementava em escala social, como o multiculturalismo, por exemplo. Esse termo foi criado por um professor canadense, eu acredito. Nossas taxas de natalidade estão caindo, e daí? Vamos nos abrir para outros países. Afinal, todos os seres humanos são iguais. De novo, essa era a ideia. Mas no fim das contas, não é bem assim. Os seres humanos biologicamente podem ser iguais, mas culturalmente eles não são iguais. As pessoas gostam de fazer coisas com as quais estão culturalmente familiarizadas, seja casamento entre primos, casamentos forçados, mutilação genital feminina, PDF, filia, o que for. As pessoas costumam agir conforme sua própria cultura. Então agora, em 2025, podemos ver o quão danificado está o tecido social do Reino Unido. E não é só o Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Áustria. Todos eles. A Suécia é a pior, aparentemente. Aparentemente, a Suécia já era. Agora, os americanos começam a perceber e estão atentos. Não no nível político. Talvez estejam começando, porque Trump está muito sintonizado com o público. Felizmente, temos Trump no poder. Sonolento Joe teria dormido durante toda essa deterioração cultural da América. Felizmente, Trump está no poder e eles vão banir a Irmandade Muçulmana. O Texas acabou de banir a Irmandade Muçulmana. E cá é o pior grupo de propaganda de defesa muçulmana na América, provavelmente no mundo. Eles assediam qualquer um que critique o Islã. Mas algo mais está acontecendo que eu queria destacar para você. Lembra desse cara, desse prefeito de Dearborn, desse cara? Mas sobre ele, deixe-me lembrar porque estou falando dele. Esse cara teve a audácia de dizer para uma pessoa culturalmente americana que ela não era bem-vinda em uma cidade americana. Veja, esse vídeo viralizou. 92 milhões de visualizações. Tenho certeza de que teve milhões de visualizações em outras plataformas e canais. Foi exibido na televisão nacional, não só na Fox local. Ouça esse diálogo. Essa pessoa é culturalmente americana. Não me refiro à cor da pele dele. Se fosse um afro-americano, não um somali-americano. Alguém que vive nos Estados Unidos da América há gerações. Mesmo que ele dissesse isso para o prefeito de Dearborn, a resposta que ele receberia do prefeito não seria apropriada em nenhum nível. Quero dizer, o Hezbollah, você sabe, bombardeou a embaixada em Beirute, incluindo muitos americanos, então... 260, acredito que 260 americanos foram mortos. Só acho que é bastante inadequado. Você é islamofóbico e, como prefeito, quero que saiba que não é bem-vindo aqui. E no dia em que você sair da cidade, será o dia em que eu vou lançar um desfile comemorando o fato de você ter saído da cidade. Agora você acredita na convivência. Como isso é irritante. Agora, eu sei que as pessoas na Grã-Bretanha têm uma cultura diferente, então elas eram mais propensas a ignorar isso, porque políticos muçulmanos, propagandistas, islamistas dobraram a aposta. Todas essas pessoas vêm dizendo coisas muito mais inflamadas do que isso na Inglaterra há muitos anos, mas eles não deram atenção. É da nossa religião que devemos odiá-los por causa de Alá. Amamos o que Alá ama e, ao contrário disso, odiamos o que Alá odeia. Vamos ser diretos. Nós não nos amamos, não estamos de acordo, não somos amigos. Isso faz sentido? Nós somos inimigos. Muito simples. Sem integração, sem multiculturalismo, sem diversidade, sem tolerância,
Eu tenho minha própria Dan. Você tem a sua própria Dan. Você tem sua democracia. Nós temos nossa própria Sharia. Você tem sua própria mistura livre. Nós temos nosso próprio Nika, nosso próprio jeito de negociar no mercado. Vocês têm seus próprios cartões de crédito. Nós sabemos que temos nosso próprio sistema econômico. Temos nossa própria política externa. Temos nossa própria Dan. Então, tipo, eu mostrei pra você só isso. Esse vídeo foi assistido por mais de 92 milhões de pessoas e tenho certeza de que atraiu dezenas de milhões de visualizações em outras plataformas. Vou te mostrar o que acontece na América. Já vi vários desses vídeos. Eles podem parecer grosseiros, mas me desculpe, eu não posso condená-los totalmente. Escuta isso. Então esse cara, aparentemente, ele é um cristão canadense que mora no Texas. Ele vai até muçulmanos e prega o cristianismo de uma forma bem agressiva. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso aconteceu em outubro e achamos que poderia ser um caso isolado. Mas então aconteceu de novo, bem recentemente. E eu mostrei isso para vocês no meu último vídeo. Vou mostrar isso de novo. Foi perto de uma mesquita épica no Texas. Estou zombando da sua religião porque vocês estão se curvando para o túmulo de um pedófilo estúpido. Você precisa de Jesus, nosso Pai Celestial. Santificado seja o teu nome. Isso aconteceu na semana passada. E agora saiu outro vídeo. Acho que é o mesmo cara. Dessa vez está acontecendo na Flórida. Não sei se é o mesmo cara ou outra pessoa. Ouça isso. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, que Jesus Cristo Senhor, para a glória de Deus o Pai, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Está muito bom. Megan? Bacon. Alguém quer? Com as novas regras do 12º imã, agora é permitido comer bacon sempre que quiser. Tem outro ângulo. Acho que um muçulmano está filmando agora. Você pode comer bacon quando quiser? Deus ordena que você se arrependa. Maomé é um pânico. Você está rezando para um homem que está queimando no inferno. Ele se casou com uma menina de 9 anos. E você vai, Maomé. Eu cuspo no túmulo de Maomé. Não faça isso. Assim, é nojento, mas... Ok, acho que você já viu bastante. Coisas assim não acontecem no Reino Unido. Os britânicos são muito mais tranquilos do que, obviamente, seus colegas americanos. Por que isso está acontecendo? A Grã-Bretanha pode ser perdoada porque recebeu muitas pessoas e eles não sabiam que tipo de impacto cultural isso teria na sociedade deles. Então eles não entenderam isso. Por isso podem ser perdoados. E isso vem acontecendo nos últimos 15, 20 anos e piorou nos últimos 20 anos, mais ou menos. Quando a segunda e terceira geração nasceu e cresceu na Inglaterra, já falavam o idioma, mas eles mantinham ressentimento contra a Grã-Bretanha, seus valores e a cultura ocidental. Foi aí que eles ficaram confusos e não sabiam o que fazer, como lidar com esse problema, como vamos resolver isso. Então eles tentaram encobrir, mas então, infelizmente, eles entraram em uma era em que é muito difícil manter as coisas escondidas. A era das redes sociais. Pessoas como Tommy Robinson e ex-muçulmanos começaram a surgir e questionar: ei, isso não é normal? Esse é um comportamento cultural do Islã, não se trata de muçulmanos individuais. Como falei, não, os muçulmanos sendo assediados por aquele homem não devem levar para o lado pessoal, é questão cultural. Sim, agora são menos, mas o número vai crescer bastante, como no Reino Unido. Vai continuar aumentando. Quanto mais Islã você tiver, mais choques culturais você vai ter. Está definido, ouça o que o prefeito tem a dizer. Eles não recuam, eles nem tentam esconder, eles dizem quem são. Eles querem moldar a América à imagem deles. E deixe-me dizer algo que é absolutamente óbvio. Isso não está de acordo com os pais fundadores dos Estados Unidos. Ele representa só 2% dos muçulmanos americanos, um número pequeno. Para ele pode ser justo, mas para os outros, 98% dos americanos não muçulmanos, isso é um problema. E você precisa fazer algo a respeito. E é por isso que estamos começando a ver cada vez mais reações. Eu vou te mostrar essa reação. Mas ouça o que este prefeito tem a dizer sobre integração e assimilação na sociedade americana.
Porque o que você costuma ouvir junto com isso é: bem, você deve se assimilar. Eu não deveria publicar uma revista em 2 idiomas. Por que você não fala inglês? Por que meus vídeos têm legendas em árabe e inglês? As pessoas ficam frustradas com isso, mas eu realmente rejeito o termo caldeirão cultural e não gosto dele. Por quê? Porque é um caldeirão. Estamos falando de uma sopa, tudo parece igual. Certo? Nós somos a salada. As alfaces são alface, os tomates são tomate, os pepinos são pepino. E todos se complementam. Basicamente, ele diz: não quero me assimilar, quero manter meus valores culturais e religiosos e só me veja como uma folha de alface em um hambúrguer. Ok. Infelizmente, países não são itens alimentícios. As sociedades precisam ter valores compartilhados para sobreviver. Países e sociedades são grandes, inclui milhões de pessoas e, portanto, inclui milhões de pequenas variáveis. E qualquer variável que saia do controle, você pode ter guerras civis, pode ter agitação social. Essa ideia de multiculturalismo nunca foi praticada nessa escala. Algumas pessoas falam sobre o Império Romano e dizem que Roma era um caldeirão de diferentes culturas, isso é verdade. Mas ninguém desafiava a autoridade da cultura romana principal. Faça como os romanos fazem em Roma. Eles ou pessoas próximas criaram esse termo. Por quê? Porque se você for contra a cultura dominante principal em Roma, então você sabe que haverá consequências. E por consequências quero dizer ser crucificado, via Ápia. Então nada assim jamais aconteceu. Politicamente, nunca responsabilizamos os muçulmanos. Os muçulmanos precisam fazer uma grande autoanálise agora. Os muçulmanos precisam se reinventar, os muçulmanos precisam recalibrar seus valores, onde eles se posicionam no Ocidente, etc. Quanto mais tempo eles agirem como esses muçulmanos, tenho uma notícia para vocês. A vida não será fácil para vocês, pois podem pensar que estão certos em seus caminhos. Vocês querem remodelar a América segundo a sua visão, onde a América apoia a Palestina e não Israel. Ou que a América permita que vocês transmitam o seu chamado à oração assim. Você considera esse comportamento aceitável? Foi exatamente isso que fizeram no Reino Unido. Veja o que está acontecendo lá. Foi isso que uma verdadeira mulher americana disse sobre essa prática. Mas o MAIZ e East Dearborn agora, às vezes, estão nos acordando às 5h30 da manhã com o chamado para a oração. Andrea Unger, moradora de Dearborn, disse na reunião do conselho que mesquitas não deveriam usar alto-falantes externos para o chamado à oração. Acredita que isso não deveria ser permitido pela legislação municipal? As reclamações de barulho já foram feitas e a polícia já fez várias visitas. Qual é o próximo passo? Ainda não ficou claro se alto-falantes externos são permitidos. Apenas informaram que mais evidências estão sendo coletadas. Mas a CBS Detroit analisou a lei de ruídos de Dearborn e descobriu que alto-falantes entre as 22 HQ e 7H violam a lei. Você continua fazendo isso porque acredita ser o certo. Mas, como eu disse, para 98% dos outros americanos não muçulmanos, isso não é aceitável. Isso só vai espalhar o ódio contra os muçulmanos. Os muçulmanos precisam recalibrar sua posição na sociedade ocidental. Eu não aprovo esse comportamento. Vou mostrar algo que é repulsivo, é condenável. Eu não vou apoiar isso, mas me preocupo que mais disso vai acontecer, porque lamento dizer, os muçulmanos precisam melhorar sua imagem pública. Os muçulmanos devem se aproximar da sociedade americana e ocidental e afirmar: essas pessoas não nos representam, mas o que vemos. Em vez disso, os muçulmanos, na verdade, insistem ainda mais. Até mesmo os muçulmanos mais liberais saem em defesa desses islamistas, desses jihadistas. Então, deixe-me mostrar este vídeo. Este vídeo foi divulgado onde um americano irritado agiu de uma maneira nada americana. Deixe-me mostrar para você. Você não faz isso com muçulmanos. Não. Por que você não faz isso com muçulmanos? Por sua atitude, você é um lixo. Nós somos um lixo. Você é. Eu faço. Porque você vem para este país e não se comporta. Saia daqui agora. Vou chamar a polícia. Não me toque, então você está dizendo que não faz muçulmanos. Não. Isso é dos Estados Unidos. Você vê que esse cara está nos expulsando. Como você sabe se eu me comporto? Caia fora daqui agora. Você é doente. Você é doente. Ainda assim. Como disse, não aprovo esse comportamento, mas entendo e consigo me colocar no lugar dessas pessoas.
Ficaria horrorizado e me sentiria péssimo se alguém me tratasse assim, só por ser muçulmano da Somália. Mas também consigo me colocar no lugar daquela pessoa, porque o que ele está vendo? Ele está olhando para o vídeo que mostrei para você antes do prefeito de Dearborn. Ele diz a um americano como aquele barbeiro que você não é bem-vindo em Dearborn, Michigan, porque você se opõe a dar nome a uma rua. Depois de alguém que teve um papel na morte de 260 americanos, como qualquer americano, não ficaria chateado com isso? Então, para esses 9 milhões de pessoas que viram esse vídeo, parabéns, vocês irritaram uma grande porcentagem de pessoas. Por isso mostrei o vídeo antes. Esse cara vai até os muçulmanos, os incomoda e prega o cristianismo à sua maneira. Não condeno isso. É o que é. É grosseiro, talvez, mas vai piorar, vai piorar. Você está lutando uma batalha perdida. Meus queridos muçulmanos, olhem o que aconteceu na Grã-Bretanha. O governo de esquerda de Keir escolheu uma mulher muçulmana de pele escura para fazer o trabalho sujo, que normalmente seria considerado racista, que é deportar imigrantes ilegais. A maioria é muçulmana da Síria, Afeganistão e Norte da África. Até ele é forçado, mas se vai conseguir é outra história. Porque ele precisa dos votos de outros políticos de esquerda, liberais, progressistas, que provavelmente não vão apoiá-la. Mas isso não vem ao caso. A América é uma fera enorme, a América é uma fera enorme. Isso me dá esperança só em escala civilizacional, não individual. Isso me dá esperança de que a América é o músculo do Ocidente. Não podemos perder a América, na minha opinião, pois sou um grande fã da ordem mundial ocidental. A América deve continuar sendo a única superpotência do mundo. Eu não quero que a China se torne uma superpotência. Eu não quero que a Rússia se torne uma superpotência. Quero que a América siga como única superpotência mundial por pelo menos mais 100 anos. Pode não ser a única superpotência, mas deve ter poder e preservar os valores americanos que fizeram a América grande, não os valores islâmicos que estão tentando impor. Então, o que está acontecendo? Vou mostrar a reação rapidamente, já falei demais. Veja o que está acontecendo na América. Pessoas estão indo para Dearborn, Michigan. Aqui está um vídeo de uma briga. Esse cara se chama Jake Lang. Nunca ouvi falar dele, mas vamos ver muitos Jake Langs aparecerem por toda a América. A América não pode ser subestimada. Os americanos são muito diferentes de outros povos ocidentais. Os britânicos foram os primeiros. Não critico meus compatriotas, mas os americanos seguem. Eu tenho a sensação de que eles vão vir com tudo. Eles vão agir agora para resolver a situação, não vão esperar que a população muçulmana chegue a 4 ou 6%. Pode ocorrer um movimento cultural no mundo muçulmano, e isso pode obrigar muçulmanos a agir de forma aceitável. Ou seja, parar de falar mal de outras religiões e de ameaçar matar quem fale algo sobre seu profeta. Não toleraremos desrespeito ao nosso profeta, que a paz esteja com ele. Suas ações terão consequências. Você sofrerá consequências por suas ações. Fomos treinados desde o nascimento para defender a honra do nosso profeta e dar a vida por isso. Se você vai se comportar assim, então está brincando com fogo, está convidando problemas, porque, como eu disse, os americanos são muito diferentes. Esse modelo, bem sucedido na Europa, Grã-Bretanha, Alemanha e França, onde não há armas, não funcionará nos Estados Unidos. Então isso me dá esperança. Então dê uma olhada em Jake Lang. Eu nunca ouvi antes. Você não pode ficar unido com essas pessoas. Eles têm valores diferentes, eles têm objetivos diferentes, eles têm uma imagem e esperanças diferentes para os Estados Unidos da América. Como eu disse, eles são só 2%. Desculpe, mas não têm voz e não vão decidir como será essa América. Não cabe a eles decidir. Olhe para essa mulher britânica, ela é comentarista, ela deixou o Reino Unido. Por quê? Vamos ouvir. Isso te lembra de algo que você já viu em Londres ou no Reino Unido?
Sim, então eu deixei o Reino Unido há 10 anos porque vi isso tomando conta. Infelizmente, eu não acredito que o Islã seja compatível com o Ocidente. E como... Mesmo querendo se assimilar e seguir a lei... Esqueça esse negócio de, por mais que eles queiram, eles não querem, eles já disseram isso, eles não querem. Você ouviu o prefeito de Dearborn? Eu poderia te mostrar muitos outros vídeos, já mostrei várias vezes antes. Na verdade, confira alguns vídeos anteriores, onde também tinha outro vídeo sobre a América, vai lá conferir. Eu já mostrei muitos vídeos onde os próprios muçulmanos dizem: ah, nós não queremos nos integrar, nós não queremos nos assimilar. Não gostamos das suas leis, valores, fornicação, nem dos costumes ocidentais de beber, apostar e se prostituir. É assim que eles te veem, é assim que eles conseguem te rotular. Até mesmo o batom. Muçulmanos. O prefeito de Dearborn não se parece com o Talibã ou Osama Bin Laden, não tem barba grande e é um muçulmano moderado de batom. Ele mesmo disse que não gosta de assimilação, então não querem se integrar. Eles te veem como inferior a eles, é assim que eles enxergam, o que é irônico. Olhe para seus países e para os Estados Unidos, mesmo assim você ainda os considera inferiores a você. O fato de a América ser uma superpotência é uma prova de que a civilização ocidental em geral é uma civilização superior? Ok. E dentro do mundo ocidental, a América é o pilar desse sucesso. Sucesso militar e econômico dos Estados Unidos da América, seu empreendedorismo, suas descobertas nos campos da medicina, inteligência artificial, tudo é um reflexo da cultura americana e de seus valores. Então, esses muçulmanos adoram dizer que nós só viemos aqui por razões econômicas, não pelos valores deles. O fato de eles serem economicamente mais bem-sucedidos do que você é um reflexo dos valores e da cultura deles que você não tem. As mulheres deles ainda usam véu e têm menos direitos que as ocidentais. Não me sinto segura nessas comunidades, mas na Polônia, andando sozinha, me sentiria segura. O problema é que os governos não defendem o povo do país. Então, minha família estava no Reino Unido há gerações e nós nos sentimos abandonados pelo nosso governo. Sentíamos como se eles estivessem protegendo os solicitantes de asilo e os imigrantes em vez dos cidadãos natos do Reino Unido. Ou pessoas que estavam culturalmente alinhadas com os valores do Reino Unido. Essa é uma parte fundamental. Ela poderia ter sido uma britânica negra, branca ou parda. Você pode facilmente perceber se alguém está culturalmente alinhado com os valores do Reino Unido ou não. Este é um argumento cultural baseado em valores. Com o aumento da imigração muçulmana na Europa e no Reino Unido, as taxas de criminalidade também cresceram, assim como estupros, assassinatos e abuso de crianças. É muito perigoso. E, infelizmente, as culturas deles são muito diferentes das nossas. Precisamos ter extremo cuidado em como lidamos e integramos o Islã ao Ocidente. Se é que devemos fazer isso. Não faça isso. Mas, pessoalmente, acho que isso está acontecendo rápido demais e em uma quantidade tão grande que não conseguimos realmente controlar. Deveríamos controlar nossos países. Esses são os nossos países. Antes de tudo, os britânicos financiaram e fundaram a América. Eles trouxeram os valores ocidentais, trouxeram a Constituição. O Reino Unido nem tem Constituição, infelizmente, por enquanto. Eles seguem a lei dos direitos humanos da Organização das Nações Unidas, mas isso não garante liberdade de expressão. Então, na verdade, o único lugar no mundo onde os cristãos são protegidos e onde sua liberdade de expressão é protegida é nos Estados Unidos. Por isso digo, Deus abençoe a Constituição e os Estados Unidos, o melhor país do mundo. É mesmo. Sou tendencioso. Amo Austrália e Inglaterra, mas os Estados Unidos da América são importantes. Muito importante. Os Estados Unidos são únicos. Vou te mostrar outro vídeo do Jake Lang. Acho que o nome dele é Christian. Manifestantes em Dearborn, Michigan, estão sendo cercados por muçulmanos gritando Allahu Akbar. Nunca deveríamos ter deixado chegar a esse ponto. Mandem eles de volta. Exatamente, você vai ver mais pessoas pedindo isso. Como pode ver, não escondo meu sorriso. Acho que vão cancelar a reunião da prefeitura das 6h30. Todo mundo está surtando pra caramba. Tire o palavrão. Eu não tenho bananas. Relaxa. Fica tranquilo. Não tenho bananas. Fica tranquilo. Isso não é a América. Isso é uma insurgência. Eles estão tomando conta do nosso país. Eles estão tomando conta do nosso país? Eles querem todos nós mortos. Uau, o que está acontecendo? As pessoas estão empurrando. Isso é Dearborn, Michigan agora. Isso é Dearborn, Michigan. Qualquer racismo não é bem-vindo. Não há racismo aqui.
Se você não pode ser pacífico, todas as raças são bem-vindas. Se você é racista, você não é bem-vindo. Todas as raças são bem-vindas. Acho que esse termo da moda não funciona mais. Não é sobre raça, mas sim sobre cultura e comportamento. É o desejo deles de impor seus valores às pessoas ao redor. É essa a questão, não é uma questão racista. Então, quanto mais eles dizem que você é racista, que você é intolerante, acho que essas opções já se esgotaram e não tem mais impacto. Mídias sociais americanas, eu vi que está muito pior, está muito pior. Os britânicos ainda tomam cuidado ao criticar o Islã e os muçulmanos, até mesmo os opositores. Mas os americanos que eu vi, eles não têm filtro. E o que você acabou de ver, eu tenho a sensação de que muito mais disso vai acontecer. E a Irmandade Muçulmana vai ser banida pelo secretário Marco Rubio. Muito bem. E há uma mudança de ventos. Olha, a democracia pode ser realmente lenta. Pode ser muito decepcionante às vezes porque não vemos as coisas acontecerem, mas são as pessoas. Narrativas melhores acabam lubrificando as engrenagens da democracia, aquelas engrenagens que se movem lentamente nas democracias. Elas giram e vemos uma mudança real. Como disse, começamos a ver algo, ou ao menos uma tentativa. Se terão sucesso no Reino Unido com a migração ilegal é outra questão. O Partido Trabalhista, sendo de esquerda e liberal, não foi criado para isso. Mas pelo menos é uma vitória porque há o reconhecimento de que algo precisa ser feito. Felizmente para nós e para o mundo ocidental, os americanos estão atentos a isso. Eu sempre me perguntei, eles estão assistindo? Mas eles estão assistindo? O que é uma coisa boa? E os muçulmanos precisariam de mais 10 anos para dobrar sua população para 4% e depois de mais 10 anos para chegar a 8%. Eles precisam de cerca de 20 anos, mas eles jogam as cartas cedo demais. Eu não acho que eles vão conseguir. Vai haver uma grande mudança cultural na América, na forma como os muçulmanos se comportam. Os muçulmanos vão ter que se distanciar desses antagonistas, eles vão ter que criar novas regras de engajamento. Eles não podem envergonhar pessoas, transmitir orações, nem criar cidades só para muçulmanos em Dallas ou no Texas. Cidade épica, eu não sei, era em algum lugar do Texas. Desculpe, né? Você não pode fazer isso. E tempos interessantes adiante.